Feliz de ter essa participação especial das nossas entrevistas com o Philip Miha! Diretamente de São Paulo, Brasil. Ele que já participou de várias competições de Zouk Brasileiro, de lambada, né? Na década de 90 ele competiu várias vezes e ele foi o campeão do Master Lambada em 1994. Depois disso ele começou a organizar as competições em São Paulo e as competições são muito famosas, o pessoal agita mesmo, o pessoal adora, então a gente está muito curioso para saber, primeiro, como que foi participar da sua primeira competição? A gente queria saber um pouquinho. Olá, primeiro, oi Larissa, oi Kadu, muito obrigado pelo convite, é um prazer e na verdade eu acho muito importante a gente fazer isso, porque campeonato, a gente vai falar o quão é importante ter campeonato em qualquer dança. É? Mas aí vai para a primeira pergunta que eu já esqueci. Desculpa, eu devia fazer isso, né? Introduz, dá um tempinho, né? Não, a gente queria saber como é que foi a sua experiência na sua primeira competição, né? Porque geralmente, assim, tem muitas pessoas que vão estar assistindo que eles nunca competiram e eles têm aquele medo, assim, né? A insegurança. Isso é incrível, assim. Larissa, eu entrei na lambada em 88 para 89. Minha irmã entrou um pouquinho antes. Então, quando eu cheguei na lambada, existiam os dançarinos, aqueles que dançavam muito bem, né? Que faziam movimentos. Eu cheguei e fiquei encantado. E eu, assim, com 3, 4 meses de dança, apareceu o primeiro campeonato, era o campeonato Ritmos do Caribe. Era uma competição, naquela época não existia profissional, amador, era uma competição aberta. E o meu maior ensejo para entrar no campeonato é que eu queria melhorar. E eu acho que hoje, assim, você entrar num campeonato é porque você vai desenvolver muito. E esse foi o meu primeiro intuito, e eu entendi, depois como organizador, para que serve um campeonato. Eu queria melhorar, e eu treinei muito para melhorar a minha dança, porque eu queria dançar. Era só isso, eu queria melhorar a minha dança, queria fazer tudo que aqueles bam faziam, e eu treinei. E aí eu entrei. Não passei da primeira fase, mas é uma experiência que eu guardo hoje para mim, assim, faz parte da minha vida. Eu falo assim, eu gosto de competir? Eu não gosto de competir. A competição é comigo. Eu quero fazer mais, né? Então, a competição da dança é diferente da competição que a gente fala de esporte, onde é um contra o outro. Na verdade, é uma competição onde você se desafia para melhorar. Então, esse foi o meu primeiro, né? O meu start, eu queria melhorar, queria participar e eu queria fazer parte, que é muito importante. No momento que você entra num evento onde você começa a trocar experiências com pessoas que estão passando o mesmo aperto que você, pessoas experientes que te dão uma força, porque é bem legal essa parte falando do amador e depois tem o profissional que é parecido, tá? Então, eu me fiz parte da comunidade, me fiz parte daquilo, e isso só me fez depois querer dançar cada vez mais. Então, foi esse o objetivo mesmo, de querer melhorar. Poxa, muito legal. Maneiro. Tá vendo? Se o pessoal ainda tiver dúvida, depois dessa, acho que... É impressionante. Depois a gente fala com o organizador, como eu vejo um olhar, e nós como organizadores, a gente tem um olhar para o competidor que talvez as pessoas não saibam. Eu não sei, eu imagino que o seu é o mesmo que o meu, que a gente já falou, tem algumas ideias parecidas, mas hoje a gente fala sobre isso. Maneiro. Eu lembro que na época que eu morava em São Paulo, na época eu era acho que adolescente ainda, que eu dançava pagode. Eu lembro que você já dava aula com a tua irmã lá no Carioca. Eu lembro de estar chegando no Carioca uma vez e tá vendo a tua aula lotada lá em São Paulo junto com a tua irmã. E acho que foi a primeira vez que eu tive contato com a lambada, assim, tipo, realmente vendo um baile ou vendo alguém dando aula de lambada.
Eu Então, tenho foi em essa... 2003, provavelmente. O Carioca começou em 2003. Então, para Deve ter 2003, sido. 2004, por aí. Eu lembro que foi muito legal, assim, aquela experiência de Legal. ver aquilo. Foi bem interessante. Você já meio que falou um pouco, mas tu lembra mais ou menos o que foi que alguém ou o que inspirou você realmente a entrar na competição? Cara, assim, a minha inspiração para poder dançar foi minha irmã, né? Porque é uma historinha que eu conto, assim, eu só comecei a dançar porque minha irmã me subornou para eu poder ir no baile com ela. Eu não queria ir num baile, numa balada, eu não queria. Eu sou do esporte, jogador de vôlei, eu só queria saber de esporte. E ela precisava ir, ela tinha 17 anos. E para ir, a minha mãe só falava assim, se o seu irmão for, você vai. E aí eu falei assim, vou de salada para mim que eu vou. Mas achando que ela não ia comprar, e ela foi e comprou. Aí ela foi, e eu a vi dançando, porque ela ia, né, não escondido, mas minha mãe não deixou mais ela ir se eu não fosse. E eu me encantei por ela. Falei assim, meu, que lindo que ela dançando. E assim, eu fiquei com vontade de dançar. Então ela foi minha grande inspiração para dança. Caramba, que maneiro isso aí, hein? Engraçado, porque o meu irmão, o William Ribeiro, também, juntamente com o Márcio Rubens, não sei se você lembra dele, que hoje em dia, inclusive, mora aqui na Espanha, também foram os meus primeiros inspiradores a dançar também, na época do pagode ainda. Tá, agora falando em parte de homem, cara, quando a gente chegou lá, comecei a dançar um pouquinho antes do K1 explodir. E a gente tinha um casal aqui de referência aqui em São Paulo chamado Jairo Brasil e Mônica. É o único casal paulista que dançou no grupo do K1. Então eles viajavam, eles voltavam e a gente ficava tudo com os olhos em cima dele, do estilo dele dançar. Tanto que o meu estilo hoje vem de toda uma escola de movimentos que ele desenvolveu. Você vê os grupos do Kaoma, Dona Conte, o estilo dele é totalmente diferente do que existia na época da lambada. Mas ele foi minha inspiração. Eu quero dançar aqui nesse cara. Quero fazer... Era a inspiração masculina. Interessante. O que eu fico super feliz de fazer essa entrevista é porque a gente que começou muito tempo depois, a gente sabe um pouquinho da história, mas não em depth, né? Tipo, como é que chama? Mas não a fundo, Detalhado, detalhado. Então é legal ouvir assim de você as histórias, né? Dessa época assim que é tão importante, que foi tão importante para o desenvolvimento mesmo do Zouk brasileiro, né? E Tá, eu sei sim. Na verdade, assim, a gente fala que o boom da lambada, ele tem, assim, as competições, a gente não chamava de competição, era concurso, né? Até o nome era diferente. O Brasil fazia concurso de lambada. Era concurso na escola, concurso em comunidade, concurso em festa, concurso em televisão, tinha para criança. Então, assim, você vê como é importante esse tipo de evento, onde as pessoas conseguem se enxergar lá dentro. Acho que esse é o mais importante, né? Você consegue se ver lá dentro. Eu vou um pouquinho falar dança dos famosos aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem dança dos famosos, onde você vê o artista que nunca foi dançarino vai lá e tenta. Então, na verdade, assim, a lambada ela foi os campeonatos foram muito importantes para o boom da lambada. Foi também um dos fatores que ajudou e por isso que organiza o campeonato até hoje. E isso é muito importante as pessoas ouvirem assim, né? Porque o que acontece, às vezes, eu não tenho, acho que no Brasil isso não deve acontecer, mas o que eu escuto muito fora é que, internacionalmente, quando a gente, por exemplo, começou a trazer as competições de Jack and Jill para o Zouk brasileiro, que as pessoas falavam, não, mas a galera do Zouk não gosta de competição, a galera do Zouk não compete, a galera do Zouk vai se sentir assim, não, isso não é para mim e tal. E você falando isso, olha quantos anos aí que a competição está acontecendo e está desenvolvendo, a dança está abrindo muitas portas para muitas pessoas por causa da visualização, né? Que ajuda. Então, na verdade, eu acho que o ponto principal é o medo da exposição. Eu acho que, gente, isso em qualquer coisa na vida, né? Mas o que vão pensar, o que você vai chegar lá assim, estão me analisando, e assim, eu levo muito para as minhas competições, assim, os jurados e o público. A gente está lá não para julgar, a gente está lá para apreciar.
que a dança a gente aprecia. A gente vai apreciar e tentar resgatar o que vocês estão querendo passar para a gente. Então, eu acho que esse é o principal da dança. Eu acho que assim que um competidor tem que entrar, ele vai ser apreciado, ele vai mostrar a sua arte, ele vai mostrar a sua paixão. Se ele for profissional, ele vai mostrar seu trabalho, né? É um outro âmbito, né? Tem um objetivo. Mas se ele não for profissional, quer participar de um Jack and Jill, é para melhorar a dança dele, para mostrar a arte dele, para ter uma vivência diferente, que é uma vivência única. Eu participei de várias, eu lembro de todas, cada uma de um jeitinho especial, né? E é uma evolução pessoal. Isso eu acho que assim, e Kadu, acho que você consegue trabalhar com o seu emocional, entender seus limites, entender que só um vai ser feliz, né? Se a gente tem 50, é um que vai ganhar, né? Mas na verdade mas quem ganha é todo mundo, né? Porque o processo que você passa, né, do início até o fim é muito legal. E tem um final também que você tem que se recuperar. Às vezes você sai triste, mas se você tiver a cabeça boa, você consegue enxergar todo aquele processo de evolução. Isso é amadurecimento, né? Isso que acho que melhora muito. Eu melhorei muito nesse aspecto, assim, de me entender, de onde eu conseguia chegar, onde eu queria mais, entender, também ter o objetivo, né? Pô, eu quero chegar até aqui, aí passava, aí agora eu posso chegar mais. Aí quando você passa, você... mas meu objetivo era antes aquele, né? Se eu cheguei mais, então eu tenho que estar feliz. É um processo muito legal, individual como pessoa. Sim, exatamente. Praticamente, você também já respondeu a minha próxima pergunta, em como que a Sério? competição... Não, mas tá ótimo, tá mais ou show. menos, é isso aí. Não, tá ótimo. Como que eu vou indo, eu vou viajando assim. Não, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Uhum. Não, porque a gente queria, o que a gente queria saber realmente, como que a competição mudou na sua carreira, né? E acho que é isso realmente, esse processo. Isso, lá, desculpa, mas é o meu processo pessoal. Mas ela também, ela me abriu portas. Tá? Exatamente. Porque quando eu competi de uma forma onde eu queria melhorar a minha dança, essa era a parte que eu sempre fui educador físico, jogador de voleibol, e a dança era um hobby. Se tornou depois uma segunda profissão, né? Pô, vou dar aula, eu amo fazer isso. Aí comecei a trabalhar, dar aula nos momentos que eu tinha minha folga, fazia um eventozinho. Então, era só por prazer. Depois, fui viajar, fui para Portugal. Na época da lambada, eu fiquei 2 anos fazendo turnê em Portugal, né? A gente tinha um grupo, foi naquele boom da lambada. Quando eu voltei, apareceu esse campeonato. Já tinha participado de vários outros. Apareceu esse Master Lambada, que era o Must de São Paulo, era o campeonato, né? E eu entrei com a minha parceira, e a gente venceu. E ele me abriu portas, assim, eu faço até hoje. A partir dele, me convidaram a dar aula no Lambar, que foi uma das casas mais antigas, comecei a dar aula em balada. Através dele, eu comecei a ter um convite para fazer um evento diferente. Eu não tinha muitos eventos, né? Mas alguma coisa aqui, outra ali, comecei a dar aula. Então, ele foi, para mim, na verdade, ele abriu portas para eu trabalhar com isso, né? Que começou a ser meu objetivo. Não, eu quero trabalhar 50-50. Até uma hora que não deu, aí eu larguei o voleibol, fiquei com o Zouk. Eu queria levar as duas coisas, mas Você me abriu as portas. você sabia que o Jordan também, ele era jogador de voleibol antes? Não, eu quero jogar opa! Mentira! É verdade, legal isso, né? Você sabe a posição? Você entende? Ponta, meio, Eu não saída, levantador? entendo. Acho que Eu pergunto. ele é Ele é canhoto. canhoto? Isso, Eu então também era sou. ponta. Saída. Então ele é saída. Saída, então, não sei. Pode ser. Oposto. Ele já falou oposto. várias vezes. Nossa, então eu quero encontrar para jogar vôlei, ó. Vamos resolver isso. Próxima vez que você estiver aqui, vocês vão na praia lá para, né, jogar um pouquinho. Tá bom. Mas é isso, me abriu muitas portas, Larissa, demais, assim, ter campeonato. Vencer o campeonato e, assim, isso que eu venci, mas eu tenho muitos casais hoje de campeonatos que eu vejo que não que eles vençam, eles ficam em terceiro, em quarto, mas eles mostram a dança deles e dali abrem muitas portas para eles, convites para eles fazerem. Eu tenho uma experiência, a gente tem eu nem sei se a gente... Eu tô passando para frente, tô falando coisa, tá? Mas a gente vai indo.
muito legal, que é do Dadinho. O Dadinho, que hoje trabalha direto. Ele foi vice-campeão. O campeão foi a Lário Bidu. Naquele ano ele foi vice-campeão. Cara, mas com aquele campeonato ele recebeu um convite. Ele soube aproveitar as oportunidades, é claro. Cara, e ele fez, depois ele decolou. Né? Então, não precisa ser campeão. Né? Na verdade, é mostrar bem a sua arte, a sua dança, que com certeza os frutos virão. Pô, a gente tem um exemplo bem mais atual, que é Mark e Melissa, né? Que também pegaram o segundo lugar no campeonato Brasil Latino Open no ano passado, né? E mesmo o assim... Brasil Zouk Open também. E do Brasil Zouk Open também. Eles foram os pois dois. É. E eles estão por aí também, agarraram a oportunidade, a primeira oportunidade que apareceu, né? De sair e começaram a fazer o trabalho internacional também, né? Então, é muito bom citar isso, porque às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho nenhuma chance de ganhar. Mas ainda assim, a visualização que você vai ter, né, vai ser muito importante para sua carreira realmente. Fora a experiência também, né, de estar ali com outra galera e estar se expondo e treinando outras coisas. Eu acho que tudo é muito válido, independente da colocação. Claro que todo mundo entra numa competição com aquela intenção de ficar ali entre os primeiros. Ninguém entra tipo, né, meu Deus. Mas também tem aquela parte do treinamento, da experiência, da vivência, né? Com a galera ali e tal. E eu não sei como, se as pessoas não sabem, para quem não sabe, como são os bastidores, né? Os bastidores de uma competição. É isso que é muito incrível. Eu acho que é muito também direcionado pelo evento que se organiza, tá? Tem que ter a cabeça. Todo mundo ali está para se respeitar. A gente respeita o adversário, não, o outro competidor, a gente respeita o júri e a organização. Porque, se a gente for pensar, o critério ele é subjetivo. Então, a gente não pode levar, não é uma verdade. É o que você está passando para algumas pessoas, elas enxergam alguma coisa, uma outra enxerga. Então, o que faz a diferença... A gente tem que respeitar. Isso. Né? É isso que faz verdade. A diferença das competições de dança com as competições de esporte, né? Sim. Que às vezes as pessoas que estão competindo, elas ficam frustradas, elas não entendem por que um jurado tem às vezes um score, né? Um resultado tão diferente do outro, um olhar tão diferente do outro, né? Sim. E o que é muito legal, isso não vai fazer com que um seja melhor que o outro. É muito assim, aquele dia, eu coloco muito isso aqui, naquele dia, quem brilhar mais que vai levar, brilhar. Porque às vezes você tem um casal que está ali, que tecnicamente ele treinou muito, e aquele que tecnicamente talvez não tenha treinado, precisa desenvolver mais, aquele vai brilhar muito mais porque existe uma coisa que a dança põe, que a alma conseguiu colocar para fora e chegar até a gente. De repente, aquele casal que é mais técnico não conseguiu, estava mais nervoso, então tem toda a parte psicológica. Então, é por isso assim, não existe melhor ou pior, existe o melhor dia de quem estiver fazendo. E é isso que é legal. Em show a gente sabe como é que é, né? Vai entrar no show, cara, às vezes você fez lá, todo mundo, nossa, foi muito legal. Você, nossa, foi horrível, eu não dancei nada. E às vezes cai, nossa, foi um tesão. Ó, tesão, você pode precisar. A gente deixa tudo. Nessa entrevista fica tudo, hein? Então, é isso, Márcia, é a satisfação. Então, a gente sabe quando a gente tá bem e quando não tá bem, né? Isso Pois é. Fácil de ver. E me diz uma coisa, Philip, o que inspirou você, que era um competidor, a ser um organizador de competição? Tá. Na verdade, foram duas etapas. Depois que eu ganhei, eu comecei a dar aula no Lambari. E aquele era um campeonato que ele era, na verdade, já existia há alguns anos e eu mantive ele, né? Como organizador da noite. Eu fui organizador da noite do Lambari. Quando acabou o Zouk em São Paulo, em 2001, a gente teve uma época que todas as casas de Zouk fecharam. Uma época não tinha academia de dança,
É uma época, nem Orkut tinha, tá, gente? Mais velho que vocês. Vocês Orkut! estão entendendo essa história. Gente, tem uma época não tinha internet, não tinha Orkut, não tinha Não celular, tinha era YouTube. orelhão e Orelhão. pager. Só, tá? Eu sou Nossa, dessa é pior que é a época. verdade isso aí, hein? E aí a gente ficou um ano sem Zouk em São Paulo. Aí eu recebi um convite de uma casa de sertanejo para abrir uma balada. E a gente começou com a balada com 30 pessoas, 50. E a gente não tinha contato de ninguém. Sabe quando acabou a balada, você tem os telefones de 30, 40 pessoas, mas você não tem o mundo da dança, né? Não tinha ninguém, tinha cadastro, não tinha nada, né? Cadastro tinha até no papel dos alunos que ficou fechado quando a casa faliu. Ponto. Vou passar a bola. Eu lambado. Foi bem isso mesmo. E aí, quando voltei, eu falei assim, a gente precisava, começamos a aumentar o público, 100, 200 pessoas, eu falei assim, a gente precisa voltar a fazer campeonato. E assim, então, o meu objetivo de organizar campeonato, como amante da dança, é primeiro, trazer novos adeptos. Eu acho que é uma das grandes chaves, se não é a maior, uma das maiores possibilidades de você aumentar a comunidade do Zouk em qualquer lugar que você esteja. Porque é onde as pessoas, amador e profissional, as pessoas vão, convidam os amigos, convidam os familiares, aparecem pessoas diferentes, e é dali que elas se encantam para poder querer aprender. Então, esse foi o grande objetivo, sabe? Passar por um momento onde eu não tive onde dançar, o meu objetivo até hoje é sempre ter lugares para dançar, porque é isso que eu quero que é o legado, vai ter Zouk em São Paulo, para mim é o meu legado que eu gostaria de deixar. Muito legal isso. Maneiro, maneiro, maneirão. E assim, então a gente praticamente, com tudo isso, a gente já sabe quais são os benefícios, né, das competições no mundo da dança, no geral, né? Porque eu acho assim que a gente sempre fala que o Zouk brasileiro ainda é um bebê, né? Porque em comparação com todas as outras danças, a gente ainda é um bebezinho, né? Que as outras danças têm muito mais tempo. E você pode ver que as outras danças já têm competição há muitos anos. E o pessoal leva a sério mesmo, né? Eles se dedicam mesmo e tal. Então eu acho legal, assim, que eu vejo isso em São Paulo. E isso é porque você sempre se dedicou muito em não só participar, como organizar as competições com qualidade, né? Que dá que incentiva os alunos novos a começarem a se dedicar mais, né? Entrar nesse processo de se preparar para ter esse goal, né? Que é a competição que está lá. Então, é muito legal esse trabalho que você faz, por isso que a gente está muito feliz também de poder te entrevistar, para a gente aprender um pouquinho mais também, porque a gente é o bebezinho de preparando essa competição nova, não sei, dá um medo, né? Dá muito medo. Então, Mas sempre... Nossa, você me falou, eu já passei tantas coisas na minha cabeça que eu até esqueci o que eu ia falar, mas vamos lá, eu vou resgatar alguma coisa muito legal que você falou. Ela foi falando, eu falei, nossa, mas aí eu não interrompi, agora voou. Mas assim, aqui a gente foi uma fase muito legal, que a parte econômica atrapalhou muito, mas a gente teve um Brasil Zouk Open participado em 4 estados, para sair um campeão brasileiro. Então tinha o campeonato em São Paulo, um em Minas, um em Rio e um em Brasília. Saiu o campeão de cada estado, aí teve um encontro no congresso, que era na época não era a Semana da Cultura Latina, era o Congresso Mundial de Salsa, né? E a gente fez o campeão brasileiro lá, que foi a Adriana Coutinho com o Ricardo Spedit, né? Eles foram os campeões. Então, isso, na verdade, é o que ajudou. Eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Eu acho que o Zouk brasileiro tem que ter isso. Aí eu lembrei o que eu ia falar. A gente fala muito porque a competição é boa. Quando você quer competir em casal, você acha um parceiro. É muito legal. Que aí é onde você consegue desenvolver a sua dança. Acho que isso é um ponto principal. Você é uma pessoa... Eu vou chegar lá. Eu vou de trás, vou lá, vou voltar. Você desenvolve. E aí, a partir daí, você se acha como tem uma identidade, e a gente precisa ter um parceiro para ter identidade. Então, competição é muito legal por causa disso. Você entra, você se compromete com alguém, você acha alguém que você tem afinidade, você desenvolve essa dança, você tem a sua dança, né? E aí você quer desenvolver mais ainda, vai para o caminho inverso. Você faz um Jack and Jill, onde você vai explorar tudo aquilo que você desenvolveu.
ou você quer fazer antes, você desenvolve o Jack and Jill, a sua, e depois você tem que encontrar alguém para fazer isso junto. Então, você viu que a gente tem os dois caminhos para usar, cada um escolhe o seu caminho. Hoje, aqui no Brasil, tem gente que escolheu começar pelo Jack and Jill, a gente tem várias coisinhas acontecendo, e se fizeram parceiros depois de 2 anos, estão trabalhando com parceria. E a gente tem parceiros que estão há muito tempo e estão querendo migrar para o Jack and Jill para ter uma experiência diferente de dançar sozinha, de ter independência. Então, o caminho não importa, mas dá para usar todos eles. Exatamente. Muito show. E Muito a show. gente começou na organização, né, primeiro fazendo esse projeto aí do Jack and Jill, no Zouk Brasileiro também, tentando espalhar para o mundo inteiro, que hoje já tem mais de 50 cidades, então mais de 1.000 competidores, né? Então é muito legal que as pessoas elas estão entrando e estão tentando e elas sentem a diferença assim de como melhora o foco, o potencial delas, né? Que elas se dedicam realmente para melhorar. A ideia nossa primeiro foi para melhorar o social dance, que a gente chama, né? O baile, a dança no social, a princípio. Porque eu sempre, tipo, antes da gente começar a desenvolver esse projeto, eu sempre senti que o Zouk estava precisando melhorar a qualidade da dança nos bailes, né? Tinha muitas pessoas que fazem uma aulinha aqui, uma aulinha ali, para de fazer aula e só vai para baile, né? Fora que melhorando a sua técnica, então, pelas aulas e o processo da competição, você também vai ter uma dança mais segura, né? Porque o Zouk, eu sempre falo que o Zouk também pode ser um pouco perigoso com todas as movimentações que tem de corpo, de cabeça, no baile cheio de gente. Então, se você não tem aquela técnica, se você não tem aquele entendimento do espaço, né? É perigoso. E é isso que o Jack and Jill traz, porque o Jack and Jill tem as etapas, que é todo mundo dançando ao mesmo tempo, que você tem que ter essa noção, principalmente o cavalheiro, mas a dama também tem que ter essa noção de espaço. E isso começa a você entender. Por que a gente está te julgando nessa critéria, assim, também, né, de espaço, assim, né, do seu deslocamento ou não? Porque isso é importante que você entenda, que você dê importância, né? Porque quando você leva isso para o baile, você quer trazer isso para você dar essa segurança para sua follower da conduzida, né? Até utilizar a visão periférica, né, que a gente tem, porque às vezes as pessoas, você chega, você não aprende a usar, né? Você olha aqui, mas você aprende a olhar o todo, né? Isso é importante. E sabe que eu lembrei uma coisa agora, não sei se eu vou te cortar, mas desde até antes, as competições, elas conduzem o que está no momento, qual é a palavra certa? Eles colocam o desenvolvimento da dança. A gente vai vendo que vão existindo as referências dos campeões, dos professores. Então, ele também é um ponto que você vai levando, evoluindo a dança e colocando ela em segmentos diferentes, né? Então, a gente pode ver. Eu me espelhei assim, uma competição. Qual foi? Aqui em São Paulo, a gente teve, quando foi o Mike Boy e a Aline campeões, a galera, sabe, quero fazer igual, e teve um movimento naquela linha. Quando o Dadinho foi vice, teve um movimento das pessoas querem fazer. Então, existe isso do profissional, do amador, ele estar atento para a evolução da dança nesse sentido. É muito importante. Sim, e o lance das coreografias também traz essa conscientização de melhorar a qualidade da coreografia, porque a coreografia, quando a gente faz um show, né, com qualidade, que você tem um figurino com qualidade, uma maquiagem, um cabelo, tudo, tem esse conjunto que tá todo, né, com essa qualidade assim diferente, atrai a atenção também de outros dançarinos de outros estilos de dança, outros profissionais. Foi mais ou menos assim que o Kadu e eu, a gente em 2008, a gente começou a se divulgar mais. A gente não tinha competição, a gente não teve a oportunidade de participar das suas competições, a gente já tinha saído do Brasil, a gente estava no Rio de Janeiro, enfim, não tivemos a oportunidade, mas a gente sempre se inspirou por casais de competições de outros estilos de dança, então a gente organizava a gente coreografava nossas coreografias, nossos shows, pensando como se a gente estivesse competindo,
né? Não temos, mas Imagina se a estamos. gente tem essas... Vocês não tinham as do Zouk, vocês tiveram que pegar lá de fora. Imagina se a gente tem o do nosso ritmo mesmo, que isso que é legal, né? As pessoas terem as referências do seu ritmo. Vocês foram buscar também. A gente também fez a coreografia também. A gente foi muito tempo buscar coisas. Jordi e Tatiana, inclusive, fala para ele, tá? A gente assiste direto de se inspirar, né, em coreografias de outros ritmos. Mas a gente tem que fazer isso no Zouk, eu acho, né? Tem que sair daqui também. Sim, exatamente. A nossa ideia é realmente fazer isso mesmo que você já tem feito, as etapas, né, nos estados, mas a gente está tentando fazer as etapas em países diferentes, né? Então a gente está tentando fazer alguns países que fazem algumas etapas e o ganhador vem e compete no na nossa competição, né? Que vai ser a primeira vez no ano que vem. Agora, né? Depois dessa pandemia a gente já... Então, me fala um pouquinho, calma, que agora isso é novidade. Assim, você só pincelou, mas aí isso nos Estados Unidos, é isso? Onde você Isso, está então, agora? a gente está tentando fazer nos Estados Unidos para ficar uma mais central, assim, para outros países sentirem que tem esse acesso um pouco mais fácil, né? Porque eu sinto, ainda tem muitas pessoas que têm interesse de ir para o Brasil e competir e tal, mas como a gente também está morando nos Estados Unidos, também facilita para a gente, né, fazer Sim, o evento sim, tem aqui. que ser. E como vocês têm, como o Brasil, por exemplo, já tem muito em São Paulo, a Renata também organizou competições no Rio de Janeiro, tem os outros estados, tem as etapas e tal, a gente sentiu que aqui nos Estados Unidos estava faltando, né, tá É legal. faltando. Existe a competição que a Shani organiza no LA Zouk Congress, né, que vai ser uma das etapas, uma das preliminares para daí entrar na final do nosso campeonato, que é o campeonato mundial de Zouk, que é o Brazilian Zouk World Championships, mas também que a gente convida todos os brasileiros, né, que tiverem interesse de vir realmente, de participar também. Então, eu acho que é muito legal. Assim, eu me espelhei muito nos campeonatos mundiais de salsa. Assim, até o Brasil Zouk Open tem essa coisa de o Open de salsa. E eles têm uma organização muito legal, assim, né? E esses parâmetros eu peguei para os campeonatos. Eu acho que é importante isso que vocês estão fazendo. Na verdade, é muito bom que seja fora do Brasil, porque a gente precisa disso fora do Brasil também, né? O que a gente, porque o acesso que a gente tem com organizadores de outros congressos, a gente está tentando fazer. Então, a gente tem a etapa também na Austrália, tem a etapa na China, tem a etapa na Rússia. Dentro do congresso fazer o campeonato, é isso? Isso, todos eles não. Ótimo. No congresso dos outros países, eles vão fazer as Sim. etapas, usando as mesmas critérias do nosso festival, do nosso Sim. congresso, né, do nosso campeonato. E daí os ganhadores desses países, eles vêm na final para o nosso campeonato. Então, é legal, porque daí a gente está podendo divulgar mais os critérios um pouco mais organizado também, né? E os outros congressos nos outros países, eles estão tendo esse guia, assim, a gente chama esse guideline, para ajudar um pouquinho a eles a saberem o que seriam as critérios que ajudariam os competidores a poder coreografar, fazer uma coreografia de Zouk com qualidade, né? Seguindo todos os fundamentos, tudo que necessita seguir para manter a identidade do Zouk, né? Para não fugir, porque às vezes quando você está fazendo a coreografia de show, né? Que você não tem um campeonato, que você não tem regras, que você não tem nada, pode ser muito bom, mas pode ser muito perigoso, porque às vezes você vai muito perigoso, né? Descaracterizar a dança. Sim, concordo. E acontece muito, a gente vê isso muito no Zouk. Outros estilos de dança, vamos supor a salsa e o West Coast Swing. Porque aqueles profissionais que você vê, que você se inspira por eles, que as pessoas assistem no YouTube, como você mencionou, Jordi e Tatiana, eles passaram a vida inteira montando coreografia seguindo as regras das competições. E essas foram as coreografias que inspiraram todo mundo. Todo mundo, né? Então, tipo, é importante, eu acho que é fundamental. Eles aprenderam desde criança a coreografar o West Coast Swing seguindo essas regras para manter a identidade. É saudável, né? A identidade do ritmo, né? Do ritmo. Uhum. E que é isso que é importante. Acho que a gente tem, assim, o Brasil Zouk Open que eu faço, ele tem que ter uma regra, ele tem uma regra, né? Que a música tem que ser Zouk ou ter a batida de Zouk, porque para não entrar tem que ter só 2 pegadas, tem que ter uma parte dançada 2,
na coreografia, a gente tem que enxergar que tem Zouk. Se não enxergar que não tem Zouk, pode ser um padedê maravilhoso, mas a nota vai cair. Vai ter algumas, a gente vai ajustando, mas a gente precisa, eu gosto muito da analogia assim, de você tirar a música e assistir o casal e você adivinha, e falar o que ele está dançando. Se fez isso, parabéns, está aprovado. Você está dançando o que você combinou. Né? Isso é uma verdade. Então eu acho que isso é muito legal realmente, porque isso vai melhorar mais ainda a qualidade das coreografias no mundo do Zouk, né, também, que é importante. E é importante para a divulgação da nossa dança, também para os outros estilos de dança. Eu acho, como a gente estava mencionando nas outras entrevistas que a gente já fez, é importante também para ter esses campeões mundiais assim, de Zouk, especificamente numa competição de Zouk, com as critérias que são fortes, assim, né, que te ajudam nesse guia, para os organizadores de eventos saberem quem contratar. Porque muitas das vezes eles ficam perdidos. É muito fácil para os organizadores contratarem um pessoal de West Coast Swing, por exemplo, que eles, esse daqui esse daqui campeão não sei quantas vezes, esse daqui campeão não sei quantas vezes, esse daqui já ganhou milhões de Jack and Jill, esse daqui então já ajuda eles, facilita, né, no contratar. E eu vou entrar um pouquinho até no assunto do cônsul. Se a gente faz um campeonato onde todos eles estão interligados, os nomes dos passos já começam a se padronizar, né? Pô, a gente pode fazer esse, X, tal, o inglês eu não vou conseguir falar, mas os passos importantes que eles têm que existir. E aí, se o mundo inteiro tem esses mesmos nomes, a gente começa... Eu gosto muito de falar da salsa, né? Que você vai no Japão, você vai no Brasil, o nome é o mesmo, né? Nossa, é muito fácil, é legal. Então, a competição ajuda nisso. Aqui no Brasil, a gente até tem uma certa coerência, mas muitos passos, assim, no Rio é um nome, aqui em São Paulo é outro. Que a gente tem que ficar de denominador. E a competição, acho que ela é fundamental. Porque na hora que você vai competir com o mesmo nome para todo mundo vai se acostumando, e aí as coisas vão a gente adota, né? Algo que seja universal. Isso, esse é o trabalho que a gente está tentando fazer junto, né? Mas é isso, na verdade eu linkei isso aqui, que a competição ela é um caminho para a gente poder padronizar isso, né? Para você poder fazer aula em qualquer lugar, né? O professor vem lá, um cara lá do Japão quer fazer aula com você nos Estados Unidos, ele vai saber que aquilo é aquilo e ponto. Né? Você não precisa decifrar, né? E aí, devagarzinho, né, esse trabalho que a gente está fazendo aí, que a gente está muito feliz também de ter você, parte do Conselho, esse trabalho aí de desenvolver, de definir as sílabas, né? Que conselho você daria para os dançarinos de Zouk que queiram entrar a uma competição? Tanto aqueles que já competiram e querem competir de novo, mas para aqueles que nunca competiram, que querem, que por algum motivo, sei lá, tem medo ou curiosidade, que conselho você daria? Eu gosto muito da palavra assim, uma frase: a gente nunca vai estar pronto. Porque a maior desculpa quando eu incentivo as pessoas a dançar, não estou pronto, ainda não. A gente nunca está pronto, a gente tem que ir lá, não é? Porque é algo novo. Então, se a gente não vê esse algo novo, você nunca vai estar pronto nunca. E você nunca vai dar o primeiro passo. Eu vejo muita gente sonhando, eu quero isso. E ela só quer entrar quando ela estiver pronta para chegar naquele objetivo. Ninguém vai chegar no alto da escada se não der o primeiro e segundo passo. Né? Você vai ter que passar por todas as etapas para chegar lá. E eu sinto um pouquinho... Hoje a juventude tem pressa. Todo mundo quer tudo pronto, e não é assim, porque é a mesma coisa de você pular uma etapa da sua vida. Você, da fase da infância, você perder sua adolescência e já para a fase adulta. E às vezes acontece, né? O adolescente tem que trabalhar, perde. Então, e na dança você não precisa perder nenhuma etapa. E a competição é isso. Eu acho que é entrar, porque se você gosta de dançar, é uma experiência única e diferente. E tem que experimentar, primeiro. Se não gostou, se realmente tem gente que não gosta, tem que respeitar. Não gostou, ótimo. Mas tem que experimentar. Eu acho que assim, o meu conselho é assim: experimente, veja. Agora, quem já está lá tem que treinar.
né? Na verdade, o objetivo é assim, quanto mais competições entrarem, maior a sua bagagem, maior a sua vivência, e tem objetivos e objetivos, né? Acho que cada um tem objetivo de só social, de querer participar e melhorar, é um caminho, e aquele que quer algo, quer trabalhar, quer ser um bom profissional, e a competição hoje é o maior pulo, né? Se você pode fazer em termos de projeção. Antigamente eu falo muito, a gente trabalhava, fazia muito para poder ter um nome na dança, para as pessoas terem um reconhecimento. Hoje a competição, na verdade, ela te ajuda, ela te dá esse pulo, mas aí você tem que estar com um trabalho muito bom para continuar, que é o mais difícil é continuar, né? Mas chegar lá, a gente até está chegando, mas tem que continuar. E o lance da nossa dança também, para poder continuar, é esse pacote, né? Porque a gente, para participar da competição, tu vai trabalhar nesse processo de melhorar a sua dança, de fazer esse show maravilhoso, de ter esse improviso muito bom e tal, todo esse pacote. Mas aí, depois disso, que você começa, né, deslanchar a carreira, você precisa ser marketing, você precisa ter uma aula boa, você precisa saber falar, né? Falar outras línguas até. Então, eu acho que você tem que se desenvolver, né, tanto na sala de aula, porque assim, hoje é muito difícil você ter só o dançarino e só o professor. É um casamento. Um deles você pode até escolher como ponto forte, né? Se assim, eu amo dar aula de dança e eu faço show. Eu amo fazer show, vou dar aula de dança. Naquilo que você faz para completar, estudar mais ainda, para que a gente tenha sempre esse equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é o ideal, né? Não adianta ter um showman e chegar lá e não ter saber unir o rebanho numa sala de aula, ou saber unir o rebanho da aula e não se empenhar, né, na parte de divulgar o seu ritmo. Acho que é um casamento. E na verdade é isso, a vida é isso, né? A gente ter correndo para poder evoluir. Sim. Verdade. Olha, muito obrigada. Foi muito, muito legal ter você com a gente. Obrigada por você deu tempo, né? E toda a sua experiência. Eu que agradeço o convite. Eu acho que essa pandemia vai ser muito importante para a dança também. Essa pandemia nos deu a oportunidade de nos aproximar, porque a gente não tinha tempo para se falar, né? A gente enlouquece, a gente tem que deixar o negócio tipo assim, tá tudo bem, né? Mas agora acho que as pessoas vão voltar a entender como é importante a dança na vida, e eu acho que esse é o recado, né? Abracem isso da forma que for, né? Indo no salão, aí experimenta o novo, que a gente, né? E é isso que eu falo, eu adoro, eu sou o maior incentivador, tem que competir, tem que entrar para experimentar. E eu agradeço vocês pela oportunidade, de falar sobre isso. Deixa eu abusar de você só mais um pouquinho. Qual o conselho, essa pergunta nova, qual o conselho que você dá pra gente que está organizando a primeira competição de coreografia das nossas vidas? Cara, a escolha de jurados é fundamental. Porque eu tive assim, eu tenho algumas pessoas que eu confio, que eu sei que aquele jurado vai sentar, que o aluno dele pode dançar. Se não dançar bem, sabe, é totalmente imparcial, né? Então esse é um grande cuidado assim que eu vejo tem que tomar, que somos pessoas que às vezes a pessoa pela emoção, né? Às vezes ela pode ser um pouquinho imparcial. Não falo que a pessoa é desonesta, nada disso, mas a gente tem que ter isso um pouquinho, isso é muito importante, tá? Então é um peso muito grande. Eu já tive algumas experiências de pensar umas coisas assim, que a gente tem também a gente tem um feeling, né, de como as coisas estão. Mas acho que agrupar as pessoas, elas têm que se sentir família. As competições do Open, assim, sempre quando a gente começa, eu reúno, a gente fala, o regulamento ele tem todo esse critério de respeito com o próximo, com o jurado, de aceitar qualquer decisão, tudo aquilo que tem, né, de respeitar as colocações, a pessoa já sabe, já vem com aquilo, que aquilo é meio padrão, né? Você assiste, você vê no regulamento, aquilo é padrão, mas aquilo tem que fazer parte dela. Está lá escrito no papel, mas cada um chega, a salsa fica um pouquinho assim, né?
meio pancadão, né? Eu imagino. É. Mas no Zouk, o que acontece, cara, eu agrego com os que, gente, a gente está aqui para julgar, não, para apreciar vocês. Vocês são os fomentadores da dança. É com vocês que a dança vai crescer. Eles se sentem assim importantes, sabe? Cada um vai dar sua contribuição, né? De despertar, acender a chama de cada um. Não tem melhor ou pior. Aqui vai ser aquele cara. Acho que são coisas que eu martelo bastante na competição, porque aí a gente forma famílias. Aí os caras, no ano que vem, o cara não foi bem, ele vai e compete de novo. Né? Porque ele saiu com esse cuidado que a organização tem, sabe? Eu tenho esse cuidado de a pessoa sair o menos ilesa possível, porque você vai sair ileso, né? Vai sair com uma decepção, não tem jeito. E essa é a decepção do crescimento. Passa um tempo, refaz, mas ela vai lembrar das muitas coisas boas, né? Da emoção, da torcida, do tapinha nas costas, puta, foi muito bem, você evoluiu. Eu acho que esse cuidado, assim, eu acho que é muito legal, da gente tá olhando cada um, porque às vezes a pessoa passa desapercebido, o casal passa desapercebido, a gente não nota, e aí ele se perde, né? Ele não volta mais. Acho que isso é muito legal. O comecinho vai ser assim, né? Juntar, falar, agregar, mas vai ser muito legal vocês abraçarem como pais mesmo, tá? Que vocês podem ser isso totalmente. Vocês são referência. Gente, ó, isso, a gente quer que vocês cheguem, cada um vai ter seu passo e dar essa consciência, né? Ó, põe um objetivo e tenta chegar lá, dá o seu máximo, que com certeza você vai chegar lá. Muito obrigada de coração. Eu falo pra caramba, né? Não, foi maravilhoso. Não falou nada. Foi super bom. Mais uma vez aí, Eu obrigado pelo seu adoro, tempo, por dividir a experiência com a gente aí. Como eu falei para Larissa antes, é muito legal poder estar batendo esse papo contigo, que, como você mesmo falou, a gente nunca teve muito tempo realmente de sentar e trocar essa ideia legal. E agora, com esse lance da pandemia e tal, a gente está tendo essa oportunidade. E é muito, muito bom poder ouvir de você essas coisas, porque você é um cara que já está no mundo da dança por muito mais tempo que a gente. E como falei no começo, eu via você lá na época que eu morava em São Paulo ainda, que eu não tinha nem muito conhecimento de muita coisa, e poder estar dividindo esse bate-papo contigo hoje é muito, muito importante para mim também. E ouvir, né, toda essa história que você passou e viveu e está dividindo com todo mundo aqui, é muito legal. Muito obrigado de Legal, verdade mesmo. mas pensa assim, vocês foram os desbravadores. Cara, na verdade, a minha opção foi aqui. Cara, eu acho que se vocês irem lá na Austrália, conseguir fazer o que vocês fizeram, na verdade, vocês foram referência de muita gente. Fazer, opa, eu posso ir, posso conquistar algo no mundo fora daqui. Então, você vê como a gente consegue. Vocês ajudaram muito. Obrigado. Pode. Posso ajudar o que vocês quiserem, tá bom, gente? Muito Obrigadão mesmo, obrigada, que de bom. verdade. Obrigada, brigadão.